Fala pessoal, beleza? Todo mundo me pergunta sobre indicação de livros e já que a gente está chegando no fim do ano e eu não vou acabar de ler esse último aqui, eu vim compartilhar um pouquinho dos livros não jurídicos que eu li ao longo de 2020. Foi um ano atípico, né? E acho que todo mundo utilizou um pouquinho da leitura e de séries para poder conversar. Acho que tem algumas indicações boas aqui, algumas recomendações, outras nem tanto, mas de fato a gente só pode tirar coisas positivas ou negativas depois que a gente lê. Bom, esse foi um livro que eu li nesse ano, que é Justiça, o que é fazer a coisa certa. É uma análise do Michael Sandel sobre a teoria da justiça, digamos assim, né? Ele fala sobre várias teorias, sobre o que as pessoas entendem como justiça, várias mesmo, né? Ele fala de Aristóteles, até falando de Rawls. É uma visão parcial, apesar do autor não deixar muito claro, ele expõe internamente algumas convicções que é natural do ser humano, né? Eu diria politicamente que se fosse classificá-lo, é um livro de centro-esquerda, assim, mas algumas considerações muito interessantes e que, independentemente de qualquer coisa, valem muito serem lidas e feitas, né? É um livro reflexivo, então vale bastante a leitura. Um livro que todo mundo falava, do Napoleon Hill, que é Mais Esperto que o Diabo. Eu não gostei, não é meu estilo de leitura, eu li, mas particularmente não recomendo. Storytelling, que é um livro da Collie Netflix. Esse livro é sensacional, é um livro que fala sobre apresentações de negócios, então ele fala de gráficos, me ajudou bastante a entender um pouco mais sobre storytelling, né? Sobre contar histórias utilizando dados e como é que você faz isso para não se tornar uma coisa enfadonha. Então, vale muito a leitura. Próximo livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, né? Eu gosto bastante de investimento e foi um livro que mudou bastante a minha forma de enxergar as coisas, e ele ainda é meu guia, então toda vez que vou fazer algum exercício, para as ações que tenho e para as outras que vou utilizar, eu volto a ele. É um livro de cabeceira para todo mundo que pensa em investir um pouco da grana em bolsa. Bom, acho que esse talvez seja um dos livros que eu mais gostei. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro o Jordan Peterson e se chama 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Não podia ser mais adequado, né, para o ano. Apesar de parecer uma coisa meio autoajuda, e não tem mal nenhum para autoajuda, tá? Eu acho que ok quem escolhe ler isso, esse tipo de livro. É um livro sensacional e que traz reflexões assim muito profundas sobre diversos assuntos e que nos levam muito a pensar, né? Sobre determinadas escolhas, determinadas decisões que a gente faz, sobre as implicações religiosas do conceito de valor, por mais que a pessoa eventualmente seja agnóstica ou seja ateia, as coisas inconscientes que a gente faz, enfim, tem várias implicações. Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Assim, é uma leitura pesada, eu li ele 2 vezes e confesso que em alguns pontos foi algo muito visceral, acho que até demais, então recomendo muito. Esse foi o primeiro livro que eu li no ano, lá quando estava começando ainda. É um livro que conta a biografia do Guilherme Benchimol, que é o cara que fundou a XP. Eu li ele como um estudo, digamos assim, porque eu me interesso bastante sobre o modelo societário da XP, mas eu não encontrei muita coisa sobre isso, algumas coisas só, mas achei legal, inspirador, acho que é um livro bacana para quem é empreendedor e vale a pena a leitura. Outro livro sobre investimento, de um cara que, enfim, dispensa comentários, que é O Jeito de Warren Buffett de Investir. Warren Buffett é um dos, se não o maior investidor do mundo, e ele fala também de várias questões relacionadas à análise fundamentalista de empresas e ações, então vale a pena a leitura. Um livro do Aaron Ross, que se chama Receita Previsível, também muito bom, para nós advogados que temos
um certo problema com as ideias e assim, fluxos de prospecção. Nós tivemos vários insights desse livro lá para o escritório e minha equipe não me deixa mentir. A gente aplicou algumas coisas que eu estudei, mudamos algumas coisas internamente, na hora de mandar orçamento, como fazer isso. Então, para quem tem negócio também, muito bom. Esse livro é muito bom, do Henry Carroll, se chama Leia Isto se quer tirar fotos incríveis. Nada a ver, é sobre foto, imagem, é muito legal, ele é um livro muito prático, ele aborda muitas coisas bacanas e traz belas imagens também. Então, para quem está começando aí na fotografia, vale a pena ler e tudo mais. E esse cara aqui eu ainda estou lendo, um livro que se chama Arquipélago Gulag, é um clássico, né? Um livro que conta sobre a experiência histórica dentro da União Soviética, como que eram as cadeias, algo que me deixa muito surpreso até hoje em dia, né? Quando eu li uma obra que se chama Ascensão do Terceiro Reich, que é o livro que conta a história do nazismo, né? E eu me lembro muito bem dos meus professores de história contando alguns episódios específicos disso. Mas quando a gente fala em União Soviética, parece que propositalmente há uma omissão sobre determinadas coisas, né? E esse é um livro também muito considerável e que eu acho que todo mundo deveria ler, porque não aprende isso na escola, né? Então, vale muito a leitura, ainda não terminei, é um livro... Na verdade, ele tradicionalmente é feito em 3 volumes, e esse aqui é um volume compilado. Vale muito a pena mesmo, né? Um troço absurdo. Você lê cada coisa aqui que, meu Deus do céu. Bom, então é isso, espero que gostem. Se tiverem alguma dúvida sobre os livros ou tiverem lido alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se tem alguma opinião diferente de tudo isso aqui que eu li. Leiam mais, né? Eu acho que a leitura é muito boa, ela é boa para controlar uma série de coisas, ela é boa para controlar a ansiedade e acho que todo mundo deveria ler um pouquinho mais sempre, tá bom? Um grande abraço, espero que tenha ajudado de alguma forma.